Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, são 18 horas e 31 minutos. O Ibovespa fechou o sétimo pregão consecutivo de baixa, caiu 0,79. Bolsas americanas, todas as três principais por lá, também no ambiente negativo. Moeda americana no nosso mercado hoje foi dia de forte alta, né? 1,65 para o dólar comercial, que fechou a 3,57, e 1,43 para o dólar futuro, que fechou a 3.580. Essa posição do dólar, inclusive a gente já está comentando aí por diversas sessões, né, os diversos boletins que a gente faz, o comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha na moeda americana. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no mercado à vista, positivo. Praticamente 190 milhões para os ativos do Ibovespa e 200 milhões compradores para os ativos pertencentes aí e negociados na Bovespa. No mercado futuro, compradores no dólar, quer dizer, mais um dia positivo, né, dessa toada que a gente está acompanhando, e também compradores para o Ibovespa futuro. Bom, e olha que hoje a gente caiu 0,79, ok? Terminaram o mercado à vista comprador e o mercado futuro aí com o ambiente comprador. Vamos dar uma olhada aqui nos contratos? Bom, pessoal, eles começaram o dia, compradores a primeira hora do dia com quase 80 milhões de reais em compras. A gente abriu o dia com gap de baixa no índice futuro, a gente caiu 1.100 pontos na primeira hora do pregão, eles atuaram na ponta compradora. Nas 2 horas seguintes, que a gente recuperou aí praticamente pouco mais de 400 pontos, eles reduziram praticamente 50 milhões de reais nessa ponta compradora, quer dizer, fizeram aqui um pouco de lucro, porque o preço médio no início do pregão estava 49,163 e às 12 horas estava 49,236. Então, quer dizer, esse volume que eles venderam aqui, né, quer dizer, pouco mais de 2/3, eles conseguiram oferir lucro nessas operações. Bom, depois que eles fizeram o fundo em relação ao fluxo às 12 horas, eles retomaram o movimento comprador e foram assim, atingiram um pico até às 5 horas da tarde. Eles estavam inclusive com preço médio 49,445 e a cotação estava 49,595, quer dizer, 150 pontos de projeção de lucro para um volume considerável que era 125 milhões de reais. Só que na hora final a gente teve uma correção dos preços, né, de praticamente aqui 205 pontos, e eles diminuíram um pouco o volume comprador, e em relação ao preço médio do final do dia, que ficou 49.450, eles tomaram aí uma projeção de loss de 60 pontos, deu um pouco mais de 140 mil reais de prejuízo. Já no dólar, pessoal, a gente está acompanhando a movimentação deles no dólar. No pregão de sexta-feira eles terminaram com um pouco mais de 25 milhões de reais em compras. Então, quer dizer, e no contrato já estão com mais de 300 milhões de reais, o contrato M do dólar. E a gente já vem alertando por diversos boletins aí o comportamento comprador deles no dólar para a série M. Bom, então o que eles aproveitaram? Nessa alta da primeira hora do dia aqui, a gente teve quase 50 pontos de valorização para o dólar. Eles venderam pouco mais de 14 milhões de reais, certo? Então, na segunda hora do dia, eles diminuíram esse volume vendedor, né? Porque a moeda americana teve uma desvalorização aqui de 7 pontos, né? E eles diminuíram aqui em praticamente 10 milhões de reais esse volume vendedor, quer dizer, oferir aí um pouco de lucro em relação a essa primeira parte do dia, só que eles inverteram a mão a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, e ficaram assim na ponta compradora até o final do pregão de hoje. E no caso do dólar, eles ficaram com um preço médio de 3.578 e a cotação aqui do mini dólar de 3.579, deu uma projeção de lucro de apenas um ponto, né, que seria, mas como o volume do dólar é bem alto, que foi 18 milhões, e o volume de alavancagem do dólar, que o fator do dólar cheio é 50 pontos, né, a gente teve aí um pouco mais de 300 mil reais de projeção de lucro por parte desses investidores no dólar. Só para a gente também falar dos contratos do Ibovespa, né, futuro, eles estão com preço médio em 53.250, estão tomando loss aí de praticamente 3.800 pontos, né, em relação à cotação atual. E no caso do dólar, eles estão com preço médio de 3.540 e eles estão aí no lucro de pouco mais de 38 pontos. Ou seja, essa projeção de lucro no dólar está beirando a 165 milhões de reais e de prejuízo para o Ibovespa Futuro 95 milhões de reais. O net entre um e outro está positivo para o lado deles em cerca de 70 milhões de reais para esse contrato M do dólar e do Ibovespa Futuro. Vamos falar agora dos nossos ativos? Bom, como a gente já viu, hoje foi dia de queda, mas eles compraram no mercado à vista. As ações que eles compraram hoje totalizaram as 10 mais compradoras, né, por parte deles,
184 milhões de reais, tiveram uma variação negativa de 0,76. Das ações que eles venderam das 10 mais, o que eles fizeram? Eles tiveram um preço médio de desvalorização de 2,01. Então, quer dizer, mesmo vendendo menos quantidade do que compraram, esse volume que eles venderam, eles conseguiram aí oferir mais lucro do que prejuízo nas ações que eles atuaram aí na ponta compradora, certo? O net ficou praticamente aí de 400 mil reais. Bom, carro-chefe de compra hoje foi as ações do Itaú e o carro-chefe de vendas hoje foi as ações de Petrobras. Bom, pelo menos a gente já tinha observado que eles atuaram na ponta vendedora, né, em Itaú, no pregão de sexta-feira, o ativo tinha caído mais de 1%, e hoje eles retomaram esse ambiente comprador no ativo, e ele correspondeu, claro que não foi uma alta expressiva, mas no ambiente de queda para o índice, a gente teve aí 0,3 de alta para as ações do Banco Itaú. No caso de Vale, olha que interessante, pessoal, a gente tem observado aí que Vale está sendo atacada na ponta vendedora, né, por parte do fluxo estrangeiro, e hoje eles atuaram na ponta compradora. Por que eu estou falando do Vale? Porque Petrobras foi o carro-chefe de venda, ok? Carro-chefe de venda, e a ação caiu praticamente 5% no pregão de hoje. E no caso de Vale, as ações andaram praticamente em alta, praticamente todo o pregão de hoje, e o fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, inclusive um pouco mais comprador para a ação ordinária, inclusive ela teve uma valorização maior. E no caso de Petrobras, que são as duas queridinhas aí do mercado, né, Petrobras e Vale, eles atuando na ponta vendedora. No caso de Petrobras, eles conseguiram até comprar as ações ordinárias, certo? Compraram aí 15 milhões contra vendas em 22 milhões nas ações preferenciais. E se a gente observar as ações preferenciais, elas realmente caíram mais do que as ações ordinárias que eles estavam atuando na ponta compradora. Bom, também um destaque de hoje foram as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que foi o carro-chefe de venda no pregão de sexta-feira, eles venderam um pouco mais de 30 milhões de reais, o ativo caiu quase 2,5%, se eu não me engano. Hoje o ativo caiu mais 2% no pregão e eles atuaram novamente na ponta vendedora do ativo. Vamos falar agora das opções? Antes disso, deixa eu só dar uma ressalva aqui das ações da Raia Drogasil. Raia Drogasil, mais uma sessão de compra por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente compra, que a gente acompanha, né? E o ativo já vem com uma movimentação compradora bem constante por parte desse grupo, e hoje não foi diferente, quer dizer, um dia de queda para o Ibovespa e as ações correspondendo aí ao andamento do fluxo no ativo. Bom, vamos falar agora das opções? Pessoal, Petrobras, ficaram o que? Ambiente vendedor para as calls e ambiente o que? Comprador para put, porque quem vende put é projeção de alta, né? Então ficaram mais ou menos aí no 0 a 0. Né? Cerca de 200 mil reais favoráveis às vendas no caso de Petrobras, e é bom que contrastou com um ambiente mais vendedor do ativo no mercado à vista. No caso de Vale, a gente não percebeu que teve valorização para os ativos aqui no mercado à vista. O que eles fizeram então no mercado de opções? Também o ambiente ficou positivo, porque eles compraram calls e venderam puts. Quem vende put, qual que é a projeção? Projeção de alta para o ativo. Então, quer dizer, essa alta observada nos ativos da Vale foi realmente contrastante com o comportamento deles nas opções de Vale. No caso de Petrobras, eles oferiram um lucro de pouco mais de 800 mil, e no caso da Vale, pouco mais de 30 mil reais. Vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico das opções. Bom, nas opções de Petrobras, que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram aí uma variação positiva de 2,88. Na ponta vendedora, uma variação negativa de 13%. Então, quer dizer, esse volume deu aí essa consistência de pouco mais de 800 mil reais de projeção de lucro nas opções de Petrobras. No caso aqui da Vale, a gente vê que das opções que eles atuaram na ponta compradora, eles perderam, né? Teve uma desvalorização média de 2,96, só que as opções da Vale que eles atuaram na ponta vendedora, quer dizer, mesmo o ativo tendo um dia de valorização no mercado à vista, eles venderam as opções e conseguiram ainda oferir lucro mais do que as opções que eles atuaram na ponta compradora no pregão de hoje. Isso que a gente comenta, que é a expertise mesmo do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.